Oi, chega mais! Tá no ar o Semana W, que vai te deixar por dentro de tudo que tá rolando na WNBA. Os playoffs já começaram e você vai ver como é que tá o cenário dos confrontos. Eu sou a Alana Ambrosio. Vamos nessa! A briga pela última vaga dos playoffs foi até o fim da temporada regular, com Chicago vencendo uma partida a mais do que o LA Sparks para avançar. Os duelos são os seguintes: o Las Vegas Aces, primeiro colocado, enfrenta o oitavo Chicago Sky. New York Liberty, segundo colocado, enfrenta o Washington Mystics. Connecticut, em terceiro, duela com o Minnesota Lynx. E Dallas e Atlanta, quarto e quinto colocados, disputam entre si. O primeiro round é melhor de 3, enquanto as semifinais e finais são disputadas em melhor de 5. E você pode apostar que Dallas e Atlanta vai ser um confronto muito legal, porque são dois times que estão muito parelhos na tabela, quarto e quinto colocados, e também são dois dos times que jogam com pace, a velocidade mais intensa da WNBA. Os rebotes vão ser chave, porque essa é a grande arma desse Dallas Wings ao longo da temporada, comandado pela Ogun Boyali e pela Satou Sabally, que inclusive é candidata a jogadora que mais evoluiu nessa temporada. Atlanta teve uma temporada de altos e baixos, foi uma verdadeira montanha-russa, mas a Cheyenne Parker foi selecionada pela primeira vez na carreira All-Star, tá jogando muito, assim como a Rain Howard também pode contribuir bastante para esse confronto, que promete, hein? Quer uma estatística insana? 75% das cestas que o New York Liberty fez nessa temporada vieram de passes, ou seja, elas estão levando o movimento de bola para um outro nível. Nesse primeiro ano de experimento, pareando duas ex-MVPs na Breanna Stewart e na Jonquel Jones, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Sabrina Ionescu. O Liberty aprendeu a jogar muito bem com essa nova formação e não à toa terminou na segunda colocação da WNBA e conseguiu vitórias expressivas contra talvez as principais adversárias do Las Vegas Aces, inclusive na Commissioner's Cup. Mas vale dizer que o Washington, se saudável, é um time super experiente que não deveria ter ficado na colocação que ficou na tabela, só que sofreu ao longo desse ano com muitas dessas lesões e problemas. Destaque para Elena Delle Donne, que não só é uma das jogadoras mais absurdas que a gente tem na atualidade, como tem muita experiência de playoffs e até de título. Agora, Christy Toliver se machucou no começo desse mês e desfalca até o fim da temporada esse Washington. O status da Shakira Austin ainda é desconhecido, mas pode pender muito caso ela consiga entrar em quadra. Esse time do Las Vegas Aces é praticamente injusto, porque elas têm simplesmente o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Defesa até melhor do que a de 2022, quando elas conseguiram ser campeãs. Ficar de olho na Chelsea Gray é fundamental, porque ela foi o grande destaque dos Aces nos playoffs do ano passado, com 21 pontos de média, e lógico, A'ja Wilson, que tá vivendo o melhor ano da sua carreira em termos numéricos. Agora, Chicago é um time aguerrido que venceu um título 2 anos atrás, é verdade que passou por muitas mudanças, mas ainda tem excelentes jogadoras como a Kalea Copper e a Courtney Williams, que sempre dá muito trabalho para os seus adversários. Copper using the screen. Oh, beautiful pass to Williams. That's just pretty. That is pretty. Connecticut Sun e Minnesota Lynx são dois times que excederam expectativas nesse ano. É verdade que Connecticut tá batendo na trave, chegando em finais desde 2019, mas ainda sem conseguir vencer um título. Mas com a saída do experiente técnico Curt Miller e da ex-MVP Jonquel Jones do time, ninguém sabia como é que Connecticut ia se virar. E elas acabaram se virando muito bem, comandadas pela candidata MVP Alyssa Thomas, que tá jogando um absurdo ao lado da incrível arremessadora DeWanna Bonner. Enquanto Minnesota teve um começo de temporada terrível e passou também por uma reformulação com a aposentadoria oficial, da Maya Moore, com a aposentadoria também da Sylvia Fowles, grande ícone desse Lynx, e em peças muito jovens, encabeçadas por uma das maiores pontuadoras da temporada, Napheesa Collier, elas conseguiram se desenvolver muito bem. Podem dar um certo trabalho para esses terceiros colocados do Sun. Nesta quarta-feira rolaram os 2 primeiros jogos dos playoffs, as partidas entre Lynx e Sun e Sky versus Aces. Connecticut derrotou Minnesota por 90-60, impulsionado por duplos de Alyssa Thomas e DeWanna Bonner. A partida começou equilibrada, é verdade, com o Lynx assumindo a frente com a Bridget Carlton nesse lance. Mas depois disso só deu Sun, com mais de 50% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos, sendo 5 da Becky Allen. E 28 assistências, mais do que o dobro das adversárias. Always a threat from 3. I love it.
Las Vegas também venceu Chicago com tranquilidade por 87-59. O coletivo delas foi o diferencial, com 4 titulares chegando a dígitos duplos. Chelsea Gray aos 20 pontos, Jackie Young 18, Kelsey Plum 14 e A'ja Wilson aos 14 pontos. Mais uma defesa monstruosa. Minnesota last week and that one was altered not once but twice on the defensive end from A'ja Wilson. Chicago conteve a explosão das atuais campeãs no primeiro tempo, mas os 13 erros cometidos não ajudaram. Las Vegas assim dominou o segundo tempo, especialmente na transição, com 29 pontos, sem dar chance para o Sky. A cestinha do time foi Kalea Copper com 15 pontos. A última semana de temporada regular teve alguns feitos bem legais para mencionar. A Jill Lloyd, do Seattle Storm, chegou a um marco super importante, tornando-se a jogadora com mais pontos em um único ano de WNBA. Com 28 contra os Sparks, ela atingiu os 939 pontos, passando o Brianna Stewart, do Liberty, para ter esse recorde para conta. Needs one for the record. 3 in the corner. There it is! Jill Lloyd has set the WNBA single season scoring record! A Gold Mamba terminou ainda com a segunda maior média histórica de pontos por partida, 24,7. Sabrina Ionesco, do New York Liberty, quebrou o recorde de bolas de 3 pontos em uma única temporada, com 124 delas em 35 jogos. A jovem estrela passou a 121 de Diana Taurasi, alcançadas em 2006. Vale dizer que nesse ano eram 34 partidas jogadas por time contra 40 agora em 2023. Now Ionescu, wing 3, connects! Sabrina Ionescu! A Alyssa Thomas, do Sun, é a pioneira a chegar a mais de 600 pontos, 400 rebotes e 300 assistências, com uma campanha fantástica que coloca seu time como um dos mais fortes da atualidade. Ela também quebrou o recorde de mais triplos-duplos num ano, de mais assistências num só ano e liderou a liga em rebotes. Alyssa Thomas the steal. Number 1 in the W in that category. It's 3-on-2. Bounce pass. Ty Harris. A Courtney Vandersloot, do New York Liberty, é pela 7ª vez na carreira a líder de assistências da temporada, com 8 por jogo, com a maior média, já que atuou em menos partidas do que a AT. Logo mais, a gente descobre as vencedoras dos prêmios individuais da W. A briga é boa para a jogadora que mais evoluiu. Satou Sabally, do Dallas Wings, já era muito boa e conseguiu dar um salto ainda maior. Ela teve um jogo de 40 pontos na temporada e mostrou como progrediu como pontuadora e playmaker, com mais eficiência e volume nos arremessos. A defesa não deixa a desejar, com quase 2 roubos de bola por partida. Ela basicamente faz um pouco de tudo com excelência, um dos principais motivos pelos quais Dallas foi o 4º melhor time do campeonato. Satou with a steal. Stewart trailing. Satou with a layup. Jordyn Canada, do Los Angeles Sparks, teve os melhores números da carreira, com 13 pontos, 3 rebotes e 6 assistências por jogo. Ela mais do que dobrou seu aproveitamento nas bolas de 3, de 14% em 2022 para 34%. Ela sempre foi uma ótima defensora e manteve esse desempenho. Detalhe, antes do torneio começar, ela só recebeu uma oferta do próprio Sparks para jogar no training camp e virou indiscutivelmente a armadora da equipe. Today will give LA the tiebreaker as Canada gets the bucket and the foul. Jordyn Canada. Falando em ótima surpresa, a australiana Alana Smith, do Chicago Sky, chegou num time em transição e logo deu seu nome. Sem números muito relevantes nas 4 temporadas anteriores, atuando por Phoenix, em 2023 sua versatilidade impressionou a todos. Ela acertou mais de 60% dos seus arremessos de 2 pontos e também impactou muito na defesa, com quase 3 roubos ou tocos por partida. Essa temporada regular teve jogadas icônicas de sobra, mas a gente selecionou as melhores. Começando com a raça da Arike Ogunboyale, pegando o rebote, passando pelas marcadoras até entregar para Natasha Howard concluir. Worthy of a Latricia Trammell chest bump, resiliency and grit, and a teammate invited to that party turns into 2 points for Dallas.
Em segundo lugar, Breanna Stewart dando aulas no ataque e na defesa, com toco, a transição e a cesta. But you see the activity. Stewart connects on a three. Or she can finish at the rim, she can also finish from deep. E o lance mais sensacional do ano, Brittany Sykes com meio segundo no relógio para a vitória. At the buzzer, they're gonna look at it to see if it got out of her hands. But what a play from Eric Tebow and the Mystics, if this counts. Wow, Sykes absolutely skied in the air. Quinta-feira é dia de TBT. O de hoje é para o primeiro MVP de uma das maiores estrangeiras da história da WNBA, a australiana Lauren Jackson, primeira jogadora de fora dos Estados Unidos a se sagrar a mais valiosa, 3 vezes inclusive, em 2003, 2007 e 2010. 2 décadas atrás, ela teve mais de 21 pontos e 9 rebotes de média. Jumper left side, no good. LJ's got 20 rebounds. 20 rebounds for Lauren Jackson. Uma das atletas mais dominantes de todos os tempos, Lauren Jackson revolucionou o jogo ao atuar mais longe do garrafão. Isso abriu caminho para muitas outras bigs contemporâneas, como Candace Parker, Elena Delle Donne e Breanna Stewart. Foi com ela que o Seattle Storm virou uma potência nos anos 2000, especialmente após a chegada também da lendária Sue Bird, com títulos em 2004 e 2010, quando a pivô foi premiada também MVP das finais. O Storm venceria mais 2 títulos, já sem a australiana, em 2018 e 2020. Por hoje é só. Semana W vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!